Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. E nós vamos para a parte 2 desse vídeo, que tem como título o terceiro bloco, os guardas mandados para prender Jesus, né? Como o vídeo ia ficar muito longo, então vamos para a parte 2, que Deus abençoe, fique comigo nesse estudo que está maravilhoso. Pegue sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra de Deus, tá bom? E se você está gostando, se você tem gostado dos meus vídeos, digite aí amém, graças e Deus abençoe você. Mas seguimos aqui, versículo 31. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Muitos creram, eram pessoas que estavam lá por ocasião da festa, porque como eu já disse em outros vídeos, as festas em Jerusalém, as festas nos templos, elas eram uma ocasião tão grandiosa que vinham gente de todas as partes para as comemorações. Era uma tradição, apesar de que alguns já tinham perdido o valor religioso, o valor simbólico da fé que representava essas festas, mas iam por tradição, por diversão, porque todo mundo ali estava ali, era um momento único de encontrar pessoas que talvez estava muito tempo que não via. Então tinha muita gente naquele lugar. Eram pessoas de vários lugares, judeus e não judeus iam para essa festa. Então, alguns que viram aqueles embates e que viram alguns sinais antes de Jesus, acabou nessa discussão toda, acabou levantando esse questionamento. Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Será que o Cristo que eles estão falando que ainda vai vir, ainda tem poder mais do que esse que nós estamos diante dele? Fará coisas maiores do que esse, né? Então, eles estavam crendo que aquele realmente era a resposta deles. Versículo 32 vai dizer: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem. Olha, gente, isso aqui é incrível, né? Então, porque assim, os opositores eles sempre esperam que no meio do embate, a pessoa que eles estão ali rixosas com ele, sejam envergonhados, sejam desmascaradas. Mas com Jesus estava ao contrário, quanto mais eles iam em cima, quanto mais eles perseguiam, mais Jesus se tornavam ali afamado pelo povo, as pessoas ficavam ali admiradas, até porque as pessoas eram pessoas necessitadíssimas de ajuda, pessoas com a fé apagadas, pessoas enfermas, pessoas que não tinham esperança. E quando os sacerdotes, como fala aqui, os fariseus e os sacerdotes ouviram o povo dizer isso, não, nós temos que fazer alguma coisa e já, porque o negócio está ficando cada vez maior para o lado desse homem e nós temos que deter esse homem. Versículo 33 vai dizer: disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Então você observa que aproximadamente 6 meses antes, Jesus está já falando, dando a entender que ele não ia passar muito tempo ali. E são palavras que às vezes meu coração fica pequenininho quando eu ouço, né? Disse-lhe Jesus: anda, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Então, aproximadamente há 6 meses depois dessa discussão, realmente isso aconteceu. Versículo 34. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, não vos poderei ir. Versículo 35. E disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este? Que não possamos achar. Irá porventura para a dispensação entre os gregos, a fim de os ensinar? Então, que são mais falas de desprezo, desrespeito. Eles assim, ele vai para um dos gregos, então para eles os gregos eram pagãos, os romanos eram pagãos, então todas as pessoas que não faziam parte da linhagem dos judeus era descartado para eles. Eles tinham uma rejeição com outros povos muito grande, né? Então o que eles achavam? Então ele vai sair daqui do nosso meio e vai para outro lugar? Então tá, né? Deve ser isso. Ele deve estar se falando, se preparando para ir para outro lugar. Mas olha o que vai acontecer depois. Versículo 36.
Que significa de fato que ele diz: havei de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, não vos poderei ir. Então essa fala de Jesus trouxe ironias para eles. Eles ironizaram, eles foram bem sarcásticos, eles eram ruins, eles eram maus. Eles não tinham respeito por nenhum daqueles que foi enviado, nem antes e nem depois de Jesus. E essa é a humanidade caída. Esse é o pecador que a Bíblia fala. Aquele que se recusa a se render a Deus, aquele que se recusa a se submeter a Deus. Então, Deus, ele ama o pecador. Ele só se aborrece do pecado e as consequências que o pecado traz para a humanidade. Porque é morte, mas antes da morte, a morte física, a morte espiritual, traz outras consequências antes dessa morte. A incredulidade, a falta de fé, a rejeição às coisas de Deus, às coisas santas. Tudo isso acontece. Jesus, ele estava sendo rejeitado porque a cegueira espiritual entrou no coração, entrou na mente. A cegueira espiritual não deixava com que eles vissem que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E hoje não é diferente. Hoje a mesma incredulidade a dos judeus na época de Jesus, a gente vê hoje. As pessoas creem em um Deus que ele está sempre pronto a servir os meus. Um Deus que não vai deixar eu sofrer, um Deus que não vai deixar eu perder nada, um Deus que nunca vai deixar com que eu seja lesado, um Deus que está pronto para me servir, um Deus que está pronto para me fazer tudo que eu quero, um Deus que está pronto para ajeitar a minha vida, um Deus que está pronto para me levar ali, para me trazer, um Deus que está pronto para me guardar, para me designar. Esse é o Deus da humanidade, esse é o Deus que as pessoas conhecem, que as pessoas falam. Mas há um Deus de justiça, há um Deus longânimo, paciente, mas que também no momento certo a paciência de Deus encerra e entra a justiça de Deus. Então estão acostumados em dizer, em botar culpa em tudo em Deus. Só está acontecendo isso em tal lugar porque Deus não existe. Não, só está acontecendo isso em tal lugar, não é porque Deus quis, não é a vontade de Deus, mas é a ruindade do ser humano, do coração das pessoas. As pessoas afastam Deus delas, mas ainda quer que Deus continue a as abençoar, que Deus continue a fazer a sua vontade. E Deus não está aqui para nos servir. É o ao contrário, nós que temos que servir e submeter a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.